Borboletas lindas. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Marli Copelli, responsável pelo programa Borbolete Saia do Casulo, onde eu ajudo mulheres a se reconectarem com a sua essência primordial, a qual nós perdemos devido aos significados que nós damos aos fatos que ocorrem na nossa vida. Tem um grupo gratuito de mútua ajuda, Borbolete Saia do Casulo. O link está aqui na minha bio, é só vocês entrarem. É totalmente gratuito e é um grupo de mútua ajuda. Também tenho disponível no link na bio Desculpe, eu cheguei correndo. O link na bio do planner de conscientização dos sentimentos. Porque nós só conseguimos modificar um sentimento se a gente se conscientizar deles. Então, vão mandando o aviãozinho aí para os amigos, para eles entrarem na bio, tá? Vamos aguardando aí a galera chegar, para a gente começar a nossa live. Vai chegando, gente. Vai falando para todo mundo aí, espalhando para geral, que a live hoje está imperdível. O nosso tema que a gente vai abordar hoje é: você se sente sem direção? O que deixa muita gente sem direção é um sentimento, uma emoção chamada apatia, que ela vibra em 50 Hz na escala de Hawkins. A apatia gera uma desesperança, uma vitimização. Aquela pessoa que você não pode falar nada, que já vem cheio de mimimi, que o pessoal costuma usar esse termo. Pessoa cheia de mimimi. Então é a pessoa que tem apatia. E a apatia, ela gera uma paralisação, aquele sentimento de tanto faz, que não é merecedora de nada, tem baixa estima, sem expectativas de futuro, vive sempre em posição de defesa, em estado de alerta, não sabem dizer não para as pessoas, se autocobram, tem muitos arrependimentos. Boa noite, Aninha. Vai chamando a galera aí para entrar na live. Vamos que vamos. As pessoas estão chegando. E isso é gerado porque a gente é programado na sociedade que a gente vive. Tanto a sociedade, quanto a família, quanto a religião, elas fazem uma programação na gente. Isso, a gente segue padrões, e esses padrões, tanto da nossa ancestralidade quanto da sociedade, faz com que muitas vezes a gente fique apática. Eu posso falar de carteirinha que durante muito tempo eu me senti assim. Inclusive, eu fiquei sem atender meus pacientes durante algum tempo porque eu não tinha vontade de fazer exatamente nada. Eu me sentia triste, não tinha perspectiva de vida nenhuma, fui engordando e não tinha vontade de nada. Então eu sei muito bem o que é ter apatia. A apatia desencadeia doenças psicológicas, doenças físicas, emocionais e também prejudica a saúde financeira. São
podem gerar doenças como depressão, ansiedade, bipolaridade, dores de cabeça, dores na nuca, nos ombros, estresse, baixa imunidade, gerando várias infecções oportunistas, arritmias cardíacas, doenças alimentares, como eu acabei de falar para vocês. Eu engordei, cheguei a 160 quilos, já perdi 50, estou no rumo de perder mais 45. Boa noite, Rosana. Escrevam aí para mim, vocês, durante a vida de vocês se sentiam perdidas, com apatia? Como vocês passaram por alguma situação que vocês perderam a direção e vocês se sentiam? Acho que tenho essa apatia. Tá sem rumo, sem direção, Ana? Ana tava tão bem, Ana. O que tá vendo? Deve ser o frio que tá fazendo isso com você, que tá mexendo com você, tá mexendo nos seus padrões. Você não tem apatia, não. Você ainda tem muitas coisas íntimas para resolver, mas pode ter certeza. Boa noite, Rosana. A pessoa... Sim, agora você está achando seu rumo. Então, agradeça e vamos que vamos. A pessoa que tem apatia, a Rosana passou por isso. É muito difícil, né, Rosana? A gente perde, eu vou falar a verdade, a gente perde o tesão de viver, né? Fica aquela sensação de tanto faz, vazio, qualquer coisa tá bom, e a gente vai levar, como é? É aquele deixando a vida levar, porque a gente não tem uma direção certa, um rumo certo, né? Eu sei como é que é. A gente se torna uma pessoa que tem dificuldades de relacionamento, tanto os profissionais como os familiares, quanto amoroso. Afeta também a nossa saúde financeira, como eu falei anteriormente, gerando dívidas, gastando mais do que pode, para diminuir, faz compras para diminuir aquele vazio que a gente sente. Só que não adianta de nada, a gente gasta e no final a sensação de vazio continua. Em vez de melhorar, só piora. E para gerar uma melhoria disso, a gente tem que tomar governança da nossa vida. Eu que agradeço, meu amor, pela confiança. Ana está falando aqui que agradece a Deus por eu ter entrado na vida dela. A gente tem que, para melhorar isso, essa sensação de vazio, a gente tem que tomar governança da nossa vida, praticar o pensamento positivo, aceitar os seus erros, aceitar o seu passado e ver que tudo que você passou foi algo para o seu crescimento e a sua evolução. Nada é ruim na vida, gente. Nada. Tudo é para crescimento. Imagina a nossa vida como uma grande sala de aula, uma grande escola. E assim, a gente tem que aprender certas coisas para que a gente passe de fase. Só que muitas vezes a gente não tem autorresponsabilidade. O que seria autorresponsabilidade?
a gente não cuida da gente. A gente entrega a nossa vida na mão dos outros. A gente entrega a nossa vida na vida dos nossos familiares, do nosso marido, dos nossos filhos. A Ana está falando aqui: eu aceito meu passado, estou me libertando, aprendendo, crescendo, me borboletizando, saindo do casulo, daqui a pouco tá voando. É isso mesmo. Como eu falei para vocês essa semana, quem fez atendimento comigo, quando vier algum pensamento negativo, você manda um comando pro teu cérebro: cancela, cancela, cancela. Por quê? Quem governa o teu corpo é a sua mente. Mas você tem que controlar a sua mente. Senão a tua mente que vai controlar você. Ela controla o que você pensa, ela controla o que você faz, ela controla todo o seu sistema endócrino, fazendo com que haja liberação ou não liberação de hormônios. Então, por isso que muitas vezes a gente fica com problema hormonal. Isso mesmo, tudo cancelado hoje e sempre. A gente tem que se abrir para as coisas boas. É porque a gente é ensinado, a mulher principalmente, que a gente tem que casar, ter filhos, cuidar do outro. Mas quem cuida da gente? Se a gente não se cuidar, quem vai cuidar da gente? Então, a gente tem que aprender a se cuidar, a se amar, a ter essa autorresponsabilidade conosco e saber que tudo que passou, passou. Você não tinha maturidade para fazer diferente disso. Porque você não escolheu estar ali sofrendo. Apesar de muitas vezes eu falar, o sofrimento é questão de escolha. Como ser feliz também é questão de escolha. Mas quando a gente está no estado de apatia, a gente não consegue enxergar isso. A gente só enxerga de mal a pior. Então, a gente tem que começar a olhar pra gente. Por isso que eu falo sempre para minhas borboletas: o exercício do espelho é primordial para a recuperação do amor próprio, da autoconfiança, da coragem. Porque se você não tiver coragem de enfrentar a vida, de falar não, você vai sempre ser ajudadora dos outros. Você sempre vai proteger os outros. Mas você não vai se proteger. Aí, quem te protege? Quem cuida de você? Façam essa reflexão. Algumas pacientes relataram que assim: eu mudei, as pessoas foram mudando. Isso é normal, gente. Quando a gente muda a nossa frequência, a apatia, ela é 50 Hz. Se você começa a subir a sua frequência, as pessoas que estão em baixa frequência vão acabar se afastando. Isso mesmo, Rosana. Ninguém cuida da gente. Se a gente não se cuidar, ninguém cuida. Então, a gente tem que mudar os nossos padrões vibratórios. A gente tem que aprender a modelar as pessoas que a gente quer ter uma vida parecida. E a gente tem que se olhar com mais amor.
Ai, Marli, mas eu me amo. Ana está escrevendo aqui: nascemos sozinhas e morremos sozinhas. Precisamos somente de nós para poder estar bem. Corretíssimo, Ana. Porque quando a gente aprende a gostar da nossa companhia, ter companhia é opção de escolha, não necessidade. Você não vai ter mais esse sentimento de vazio, esse sentimento de desesperança, porque você vai gostar de estar com você. Muitas vezes a gente tem medo até de ficar sozinha. Durante muito tempo eu tive medo de ficar sozinha na minha casa. Escutava qualquer barulhinho, me assustava. Agora a gente se acostuma. E quando a gente tem essa autorresponsabilidade conosco, as gatinhas já estão aqui. Maia e Moana. Tô segurando para elas não passarem em frente à câmera. Então, a gente não tem ninguém ali. E a gente se acostuma. E depois a gente vê o quanto é bom a gente ficar sozinha com nós mesmas. A gente começa a observar coisas que a gente nunca observou. A gente começa a dar valor para detalhes que antes a gente não dava. Aí, como eu estava falando anteriormente, ah, Marli, eu me amo, eu me amo. Tá. Você se ama realmente? Ah, mas eu faço tudo pelos meus filhos. Então você não se ama. Porque você se anula para cuidar dos filhos, você se anula para cuidar de marido, você anula para ficar de mãe. Então você não se ama. Boa noite, mãe. Então, se a gente não olhar para o nosso íntimo e aparar todas as arestas do nosso passado e ter governança da nossa vida, a gente nunca vai ser feliz. Porque sempre esse vazio vai estar dentro de nós. Sempre vai faltar um pedaço. Porque a gente foi ensinado assim: ah, a gente tem que achar metade da laranja. Nós somos inteiras. Nós temos que arrumar alguém que queira nos transbordar. Não metade. Eu sou inteira, não quero metade de nada. Eu quero alguém inteiro como eu, que possa vir somar. É você tomar protagonismo da sua vida. Ah, Marli, o que é protagonismo? Não tem os filmes, as novelas? Tem sempre o ator principal, né? Esse ator principal é o protagonista. O outro é o coadjuvante. Ana, não quero metade de mais ninguém pra mim. Você quer uma pessoa inteira, né, Ana? Que venha inteira, resolvida com seus problemas do passado. Porque o que acontece? A maioria das pessoas não tem inteligência emocional. Elas não sabem lidar com seus sentimentos. Boa noite. Você não sabendo lidar com seus sentimentos, você não sabe lidar nem com você, como você vai lidar com o outro. Por isso que tantos casamentos são desfeitos, tantas pessoas hoje brigam na rua, tantas pessoas entram em coisas erradas. Por quê? Não tem inteligência emocional. Quando você tem inteligência emocional, é aquela coisa básica: você não faz com o outro o que você não quer que seja feito com você. Esse é o primeiro princípio da inteligência emocional. Ana escreveu aqui:
Sim, sim, para somar, para preencher. Preencher não, para somar e multiplicar. Preencher o quê? Você tá vazia? Ai, 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 dona Ana, vou te pegar. Boa noite, Fabiola. Então, como eu estava falando, a gente tem que saber se adaptar à vida, às mudanças que ocorrem na nossa vida. Se a gente era casada e se separou, tudo bem. A gente pega e vai viver a nossa nova história e fazer de protagonismo. A gente vai ser protagonista da nossa história. Que é muita... Isso, somar e transbordar. Preencher nunca. Porque você não é um pote vazio, você é um pote cheio. Então vamos mudar as nossas palavras. Porque como eu digo para vocês, as palavras têm poder. E quando a gente sabe os sentimentos que estão nos conflitando, vamos dizer assim, é o primeiro princípio para você conseguir se conscientizar e daí por diante mudar. Porque se você não sabe qual o sentimento... Olá, Gabriel. Boa noite. Se você não sabe o sentimento que te aflige, como você vai fazer essa modificação? Então, a primeira coisa é você identificar o que você sente. Muitas vezes a gente sente um vazio tão grande por tudo que a gente fez na nossa vida, que a gente devia fazer diferente, que a gente errou. Como eu digo sempre, você não tinha maturidade para fazer diferente. Segue. É igual narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. E que é o lema do Reiki. Só por hoje. Só por hoje eu não vou me aborrecer. Só por hoje eu vou me amar. Só por hoje eu vou seguir em frente e esquecer o que passou. Só por hoje eu vou tentar ser feliz. Eu vou ser feliz, porque eu falo muito para vocês, tentar não existe, você tem que ser feliz. Porque ser feliz é uma questão de escolha. Eu falo que eu sou muito feliz. E muitas vezes as pessoas falam assim, Marli, você tem resiliência? Eu pensei, tenho, gente. Não dá para mudar o que passou. O que eu posso fazer é fazer um novo final para minha vida, fazer uma nova história. O que passou, eu não tenho mais poder sobre o que eu fiz. Mas eu tenho o poder de fazer diferente amanhã. A cada segundo é uma nova chance de mudança. Se você não tiver esse pensamento, você não sai do lugar. Quem está aí na live, responde para mim. Vocês já se sentiram sem direção? Vai falando aí para mim. A gente tem que aprender a ser desapegado. Desapegado de tudo. Que como a Ana falou anteriormente, a gente nasceu só e vai morrer só. A gente não vai levar nada dessa terra. A gente não vai levar riqueza. Gabriel falou que às vezes acontece isso, sente sem rumo.
Esse sentimento, como você não estava aqui anteriormente, vou dar uma repetida aqui para o Gabriel. É apatia, Gabriel. Esse sem rumo é apatia. A gente se sente um vazio muito grande, a gente fica sem rumo, sem direção. Então, o que você tem que fazer é se perdoar, esquecer que o passado, você não, como eu sempre falo, você não tinha maturidade para passar por aquilo e crescer com seus erros. Tomar a governança da sua vida, ter autorresponsabilidade com você e com os seus, se adaptar às mudanças que ocorrem, ter sempre pensamento positivo, gente. Pensamento positivo muda tudo, muda a sua realidade. Por isso que lá no grupo eu já tenho outros mantras aqui para mandar para vocês. Eu falo, gente, faça os mantras. Sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente, vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus o meu subconsciente. A sua energia muda quando você começa a falar palavras de afirmação. Eu falo que o pior órgão que a gente tem é a língua. A língua tem o poder de abençoar e de te amaldiçoar. Então, quando vocês sentirem vontade de falar alguma coisa ruim, respirem. Respirem e tenta reverter essa vibração. Gente, o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. A gente, vou até usar uma alusão aqui ao celular. O celular, como os computadores, tem o hardware e o software. O software seria o Windows, no celular seria Android ou iOS. A gente faz upload, atualização e instala novos drives, vamos dizer assim. E o que acontece? A nossa mente é a mesma coisa. A gente nasce com a nossa essência primordial pura. Lógico que a gente traz algumas coisas da nossa ancestralidade. E isso também influencia. E conforme a gente vai tendo as nossas vivências e os nossos sentimentos, o estresse vai adaptar. Pensa no estresse como se fosse um vírus num computador. Então, o que acontece? O estresse gerado pelo sentimento mal resolvido. Isso vai culminando em doenças no seu organismo. Por quê? Vai inflamando. Tem uma passagem da Bíblia que fala: o que te envenena não é o que entra pela tua boca, e sim o que sai dela. A gente fala muita besteira, gente. A gente joga até maldição pra cima da gente mesmo. Porque a gente não acredita no nosso potencial, muitas vezes. A gente não acredita no nosso poder. O poder da mente, como eu falei um dia desses, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda,
A gente pode mover montanhas, mas a nossa fé não é nem do tamanho do grão de mostarda. Nós somos muito incrédulos. Eu não estou falando isso religiosamente, não. Estou falando até da gente mesmo. A gente não acredita que a gente pode mudar nossa vida, que a gente pode fazer novos rumos. Falo por mim mesma. Quando eu entrei no curso de biomedicina, eu não me achava capaz. Depois de quase 20 anos sem estudar, só estudando a parte energética, que como eu já disse para vocês, eu sou acupunturista, sou reikiana. Então, durante muito tempo, eu só estudei parte energética. Eu não estudei fisiologia, bioquímica. Eu tive muita dificuldade. E eu não acreditava mais no meu potencial. Porque, como eu já falei para vocês, eu tive depressão e senti isso na carne. Ter esse sentimento de desalento, de não ter rumo, não saber para onde vai. Por isso que eu falo, eu entendo, hoje eu atendo vocês, mas eu entendo profundamente o que vocês sentem, porque eu já senti. Então, quando vocês me falam da história de vocês, eu revivo um pouco da minha história, mas hoje eu já estou curada dessa minha história. Se eu não tivesse curado, eu não estava nem me expondo na internet. Porque quando eu comecei esse trabalho de fazer minhas lives, eu tive muita rejeição, vamos dizer assim. Ah, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Só que a gente tem que aprender que tudo é bom. E a gente tem que conviver com o caos. A gente... vocês já ouviram falar da flor de lótus? Vocês conhecem a flor de lótus? Me respondam aqui. Vocês conhecem a flor de lótus? Não? A flor de lótus é uma flor muito bonita, que ela nasce no meio da água podre. Para você ver a resiliência dessa flor. Se ela não tivesse escolha, talvez ela não nascesse ali, mas ela se adapta e nasce ali, no meio do lodo, no meio da água suja. É uma flor muito bonita, Rosana. Ela tem um formato... Deixa eu ver se eu consigo... O meu logo é uma flor de lótus. É uma florzinha que ela nasce assim, ela é cheia de pétalas cruzadas assim, e ela nasce no meio do lodo. Olha a resiliência de uma flor tão bonita nascendo num lugar tão ruim. Como tem a metáfora da borboleta também, que eu sempre falo para vocês. A borboleta, a lagarta, para virar borboleta, ela tem que passar por um processo dolorido, sozinha, no escuro, e ninguém pode ajudar a borboleta, a lagarta a se transformar em borboleta. Porque se alguém ajudar a ela sair do casulo, ela morre. Então, a mesma coisa somos nós. Nós temos que passar pelos nossos processos. Ai, Marli, mas tem dia que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu nunca falei que seria fácil.
Eu falo que tem como fazer. E eu tô aqui para dar a mão a vocês e ajudar vocês a passarem por esse processo. Ai, Marli, mas tem dia que eu penso demais, que eu me cobro demais. Normal. Ai, Marli, eu queria ter feito tanta coisa hoje, eu me planejei para fazer tanta coisa, não consegui fazer nem a metade. Amanhã você tenta de novo. E está tudo bem. Ai, Marli, eu não queria ser grossa. Fui grossa com a minha filha. Respira e pede desculpa. Da próxima vez você tenta não fazer isso. E tá tudo bem, gente. Se respeitem, se aceitem, se amem, vão atrás do sonho de vocês. Travou para todo mundo ou só para Ana, gente? E respondam aí. Então se amem, principalmente se amem, se amem, se amem, se respeitem, exijam respeito, faça de todo o seu passado uma alavanca, uma catapulta para o seu crescimento. Ai, Marli, mas eu vou ter que mudar. Então é a internet da Ana mesmo, onde ela tá. Obrigado, Rosana. Faça uma catapulta para você realmente conseguir a mudança que você quer. Ai, Marli, mas eu já tô velha. Eu já não passei da época. Gente, quem põe limite somos nós. Entra numa ginástica, vai fazer uma caminhada, vai dançar, vai conversar com amigos que você não conversa há muito tempo. Vai para um barzinho, senta, toma uma cerveja, nem que seja sozinha. Olhe para você, curta você. Se acaricie. Maia querendo dar a cara aqui na live. E se ame demais. Porque só o auto-amor e a autorresponsabilidade que vão fazer vocês terem a vida que vocês sempre sonharam. A Ana aqui, o céu agora é o limite. E tá certíssima. Vocês que criam. Agora travou para Rosana. A internet oscila por causa do tempo. Mas vai ficar gravada, gente. Vou deixar gravado. E também tem o podcast. O áudio fica lá no podcast, que vocês podem ouvir depois, tá bom? Então, pegue as rédeas da sua vida. Não deixe a sua mão na vida de ninguém. Como tem uma gíria, normalmente o pessoal fala, resolva os seus BOs. Ninguém tem que resolver os seus BOs. Ah, mas Marli, mas eu sofri,
Eu passei por isso na infância. Falou certo. Passou na infância. Dá tchau e continua. Hoje eu estava lembrando do filme. Eu gosto muito de desenho, não sei se vocês gostam. No Procurando Nemo, tem uma hora que tem um diálogo acho que é Dolly e o Nemo, que ele fala assim: ah, mas eu não sei o que eu faço. A ela: continue a nadar, continue a nadar. Não sabe o que fazer? Continue em frente. Não sabe qual rumo tomar? Vai caminhar, vai arejar a cabeça, vai andar no meio do mato, vai numa praia, conversa com o seu eu interior, com o seu eu superior, que você pode chamar de Deus, Alá, Oxalá, como você achar melhor. Mas fale, bote para fora o que você está sentindo. Sentimento é para sentir e passar. Sentimento não é para reter. A gente teve uma criação que falava para a gente segurar o choro, reter os sentimentos. Eu acho que de tanto engolir o choro, por isso que eu engordei tanto. As lágrimas foram me inchando, me inchando, me inchando, me inchando, me inchando. Eu fiquei da forma que eu fiquei. Mas hoje eu amo até meu corpo gordo. Não existe padrões, gente. Eu falo que todos nós nascemos lindos, somos lindos e continuaremos lindos. Cada um com uma beleza diferente. Voltou, Rosana? Cada um com uma forma de pensar, uma forma de agir, com as suas maturidades, com as suas imaturidades. Mas vocês estão se dando a oportunidade de ter essa inteligência emocional que vocês não aprenderam quando era mais nova. Então, é um passinho de cada vez. Você vai falar assim, quando você chegar aonde você quer, você vai olhar para trás. Olha quanta vitória eu tive. Eu comentei com algumas pacientes que eu atendi essa semana e vou falar com vocês aqui. Peguem um papel e escreva todas as suas lembranças ruins que você tem num papel. Escreve tudo, desde a primeira infância, da adolescência, de depois de adulta. Escreve todas as tristezas que você passou, todas as coisas que te marcaram pro lado negativo. Depois que você falar só isso, você vira a página e fala assim: minhas vitórias. Escreve todas as vitórias que você teve durante toda a sua vida, de todos os esforços que você fez e quais os resultados que geraram. Você vai ver que o número de coisas negativas que ocorreram é menor do que o número das coisas que você conseguiu de positivo. Então, minhas meninas, minhas borboletas, mirem. Boa noite, Rosiane. Chegou agora, meu amor.
Pensem no positivo, mirem no positivo. O que vocês querem? Vocês querem estudar? Comecem a estudar de agora. Ah, Marli, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Você quer fazer faculdade de quê? Procura na internet. Artigo científico. Mas ainda pegou um pouco, não tem problema. Pega um artigo científico, vai ler, joga o assunto no Google, vai pesquisar. Ah, Marli, eu tenho um sonho de uma viagem para a Europa. Escreve. Eu sou tão feliz e grata agora que eu estou viajando pela Europa. Visualiza e sente como se aquilo tivesse acontecendo. Mas sinta do fundo da sua alma a alegria de você estar viajando pela Europa. Ai, Marli, mas eu vou conseguir se você sentir de todo o coração, antes tarde do que nunca, é isso mesmo. Você sentir todo o seu coração, você vai conseguir chegar onde você quer. Quando nós éramos crianças, tinha uma apresentadora que falava, como é? Querer, como é? Pensar, querer e conseguir. Não sei se era isso, eu sei que era uma coisa parecida. Quem determina como vai ser a nossa vida somos nós. Vou falar de novo. Tome as rédeas da sua vida. A gente fica adiando decisão. Por causa... meu filho é pequeno. Ele precisa de mim. Mas, gente, a galera cresce. Aí, quanta coisa você deixou de viver porque você tinha que cuidar do teu filho? Quantos sonhos você deixou de viver pensando nos seus filhos? Como eu escuto muitas vezes lá no grupo. Meu filho tá fazendo coisa errada. É uma escolha dele. Mas eu errei. Não, você não errou, não. Ele não teve inteligência emocional para fazer diferente e entrou na vida errada. Nós não aprendemos a lidar com nossos sentimentos. Ninguém nos ensinou a lidar com os sentimentos. Começou a se falar de inteligência emocional, gente, de uns 10 anos pra cá. O número de suicídios aumentou absurdamente. Teve um caso de não sei se foi uma modelo. Ela simplesmente se suicidou porque fizeram uma crítica para ela na internet. Ela não tinha maturidade emocional nenhuma. Como ela se matou por causa de uma pessoa que falou mal dela na internet? Para você ver o grau que as pessoas precisam de validação das outras. Ninguém precisa validar nada para você, não. Você tem que saber o seu valor. Quem entrou depois, me respondam. Vocês já ficaram sem rumo, sem direção na vida? Então, se você não tem a sua mente forte, se você não se conhece, se você não sabe para onde você quer ir,
qual rumo você quer tomar na sua vida. Se você não lutar pelo futuro que você quer, você vai ter que aceitar o futuro que vier. E muitas vezes é isso. Aí a gente vai sobrevivendo da forma que pode, adoecendo. Rosiane nunca ficou sem rumo, sem direção, que bom. Então, lute pelo que você quer. Muitas vezes a gente pergunta para a pessoa: o que você quer para o seu futuro? Como você projeta a sua vida para daqui a 5 anos? A pessoa fala, quando está com apatia, ela fala para você: não sei, Marli. Quando você fala assim: o que te motiva a viver? Não sei. É muito ruim você ouvir isso. O que me motiva a viver hoje é o meu estudo, é o meu trabalho, são minhas filhinhas gatas, é minha mãe, estar com meus amigos, estar com a minha vida, com as minhas primas. Isso me dá gana de viver. Eu estou na luta do meu futuro. Não precisa ser luta, Rosiane. Tem que determinar. Eu falo que nós fomos criados para sermos prósperos, termos saúde e sermos felizes. Se a gente não é próspero, se a gente é doente e se a gente é infeliz, a gente tem que ver aonde a gente está errando. Onde a gente está pecando nos nossos sentimentos. Que é os nossos sentimentos que vão gerar uma frequência em hertz, que vão mandar essa informação para a glândula pineal, que é do tamanho de um arroz, que vai mandar informação para o hipotálamo para liberar hormônio ou para melhorar o nosso sistema imune ou para baixar o nosso sistema imune. Então, vigie os seus pensamentos. Vigiem suas emoções. Mudem as suas palavras. Professem vitórias. Professam palavras positivas. Quando vier um pensamento negativo, cancela. Eu não vou conseguir. Muda, eu vou conseguir sim. Um montão de gente vai falar: você é maluca, você não vai conseguir. Eu vou conseguir. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. E só quem pode mudar você e a sua vida é você mesmo. A gente só tem poder sobre nós mesmos. Nós não temos poder sobre nada e nem ninguém. A gente só tem poder sobre nós. Olha o quão maravilhoso é isso, gente. Você tem o poder de ser feliz, mas você tem o poder de se autodestruir.
qual o caminho que você vai tomar. O caminho da felicidade ou o caminho da destruição? Só depende de você. Então, vou repetir algumas falas. Ter autorresponsabilidade, ter governança da sua vida, tentar controlar as emoções, mudar os pensamentos, correr atrás dos seus sonhos, ter adaptabilidade para se adaptar a tudo que ocorre, tanto de bom quanto de ruim, porque o que ocorre de ruim é bom. Como dizia alguns filósofos, o mal não existe. O que existe é a ausência de bem. Como a escuridão também não existe. A escuridão é a ausência de luz. Então, façam luz aonde tem trevas, porque você tem esse poder. Tirem todas as trevas de dentro de você e se abram por uma nova vida. Não sobrevida. Que a sociedade nos ensinam a ter uma sobrevida. Que a gente tem que trabalhar, pagar conta, ter o nome limpo, trabalhar. Não cuidamos da saúde muitas vezes. E quando ficamos velhos, a gente usa a aposentadoria para quê? Para comprar remédio. A vida não precisa ser assim. É isso mesmo, viver e não sobreviver. Então, meus amores, espero que tenham gostado dessa live, que sirva para vocês refletirem. Não tem problema, Ana, vai ficar gravado e você pode ouvir no podcast. Gostaria de falar para vocês que o Planner Conscientização dos Sentimentos está disponível para compra lá no link da minha bio. Caso vocês queiram entrar no grupo Borboletes, que é o grupo de mútua ajuda, o link também está lá na minha bio. E semana que vem eu espero vocês aqui, nas quartas-feiras, às 21 horas, onde eu abordarei o tema Você se sente triste? E a gente vai falar sobre tudo relacionado à tristeza, ok? Aguardo vocês na próxima semana. E como o nosso lema é borboletes e saia do casulo. É isso mesmo, viver sem ter vergonha de ser feliz. Isso mesmo, Rosiane. Um grande beijo, meus amores. Até a próxima quarta. E quem está no grupo, até amanhã. Um beijo.